Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos falar sobre medidas de ângulos. Os ângulos podem ser encontrados em diferentes lugares, na natureza, nas construções, bem como em diferentes objetos que utilizamos em nosso cotidiano. Denomina-se como ângulo o encontro entre duas semirretas que partem de um mesmo lugar, né? O mesmo ponto de origem, como a gente já viu na aula anterior. Para ficar mais fácil, procure na sala da sua casa, ou até mesmo na sala de aula, o lugar que duas paredes se encontram. O encontro entre duas paredes, ele forma um ângulo de 90 graus. Né? Então, dentro da sua sala, nós vamos ter 4 ângulos de 90 graus, né, com o encontro dessas 4 paredes. Veja agora o exemplo a seguir. O ângulo formado entre as paredes é de 270 graus. Por quê? Porque o meu intuito agora não é de trabalhar o ângulo de dentro, e sim o ângulo de fora. Então, são ângulos formados por essas duas paredes, porém, o que eu estou medindo agora é esse contorno que ficou fora. Então, como as duas paredes juntas, a gente já viu que elas formam um arco de 200, elas formam um arco de 90 graus, então, obviamente, me sobra ainda um restante de 270 graus para fechar os 360, que é o ângulo correspondente a uma circunferência completa, certo? Então, veja que no exemplo da sala, nós estávamos fazendo a medida desse ângulo aqui, ou seja, o ângulo da parte de dentro, né? Eu estou fazendo a medida de dentro da parede. Já nesse daqui, né? As paredes estão formando ainda um ângulo de 90 graus, mas o que eu quero medir é esse arco que está fora, é o contorno de fora. Assim, consideramos que cada parede é um lado desse ângulo, e o ponto comum aos dois é o vértice entre esse ângulo. Observe o ângulo a seguir. Então, aqui a gente tem as nossas semirretas e o nosso ponto de origem. Porém, aqui eles não foram nomeados, né? A gente está falando só relativo às suas medidas. E aqui, observamos na figura anterior diferentes ângulos e lados dos ângulos, né? A gente viu desde a primeira aula que esses ângulos podem ser questionados da sua parte de dentro e também da sua parte de fora. Isso vai depender de onde a gente coloque o arco. Lembram disso na primeira aula? Né? Então, se eu coloco, eu faço o desenho do ângulo, esse meu ângulo chama-se BAC, né? E aí, a gente coloca o arco justamente no ângulo que a gente quer fazer as nossas medidas, né? Então, aqui ele resolveu dar um nome diferente a esse ângulo, certo? Chamando ele de ângulo de A. Por quê? Porque o vértice, né, de origem dele é do ângulo A. Então, ele nomeou esse ângulo como sendo um ângulo de A. Então, veja que a gente identifica que esse é o ponto do vértice do ângulo. Por quê? Porque ele vem acompanhado do acento circunflexo, certo? Se a gente fosse nomeá-los geometricamente, como a gente aprendeu, porque você precisa entender uma coisa. Se dentro do próprio problema eu já tiver dado o nome do ângulo, ok. Né? Então, eu estou dizendo que esse ângulo chama-se A, tá certo? Mas, caso ele não tenha nome, seja necessário que a gente dê o nome a ele, a gente vai seguir a ordem. Então, seria BAC, certo? Porque a gente sempre começa a nomear esse ângulo a partir da sua semirreta, tá bom? Então, esse ângulo rosa teria como nome o ângulo A, que foi o nome que ele me deu. Os lados desse ângulo seria a semirreta que sai de A e chega em B, e a outra semirreta que sai de A chegando em C. Seriam as duas semirretas que formam o nosso ângulo A. E o vértice desse ângulo, nosso ponto de origem, né, o nosso vértice seria o nosso ponto A, tá certo? A medida que eu quero é justamente essa parte interna do ângulo, que foi justamente onde eu coloquei o arco. Esse daqui é um outro modelo, nós temos aqui o nosso ângulo E,
A gente sabe que esse é o nosso vértice, é o nosso ponto de origem, porque ele está acompanhado do acento circunflexo. Se nós fôssemos nomeá-lo, normalmente, se ele não já viesse com o nome pronto, ele seria D, E, F. Esse seria o nome dele, se nós fôssemos nomeá-lo, segundo as informações que a gente aprendeu até agora. Mas, como ele já veio com o nome, então a gente não precisa nomear, certo? Então, os lados desse ângulo, ele é formado por uma semirreta que sai de E até D e outra semirreta que sai de E até F. E o ponto, o vértice desse ângulo é justamente o ponto E, que é o nosso ponto de origem. Então, querendo ou não, esse processo que a gente fez até agora foi uma revisão do que a gente viu na aula passada. Como nomear, como identificar, certo? E aí, só observando a imagem, a gente vê, ó, esse ângulo aqui, ele é um L perfeito, não é? Se ele é um L perfeito, ele é um arco de quanto? De 90 graus, certo? Como destacamos anteriormente, os ângulos possuem tamanhos e formas diferentes, as quais também podemos observar em diferentes objetos, em diferentes objetos que estão presentes aí na nossa casa o tempo todo. Então, a gente pode ver aqui a mesa, as pernas da mesa formam ângulos de 90 graus. Papel, cubo, tesoura, pedaço de pizza, como a gente viu também no início da aula passada, todos eles são exemplos cotidianos do aparecimento de ângulos, né? Esses ângulos estão presentes aí no nosso cotidiano. O outro ângulo mais comumente também encontrado, ou seja, mais facilmente encontrado no nosso cotidiano, é o ângulo reto, né? Que mede 90 graus. Ele está presente nos mais diferentes lugares e objetos, como nos cadernos, na televisão, né? Na estante, entre outros. Ou seja, por ele ser uma figura perfeita, né? Um Lzinho perfeito, ele é muito representado nas quinas de diversos objetos. Então, a gente pode ver o arco de 90 graus aqui, ó, nas pernas da mesa, que ele vai dar sustentação e equilíbrio, né? Aqui, ó, na nossa estante, entre vários outros lugares. Se você parar e observar agora, na sua casa, você vai identificar vários lugares que tem aí um Lzinho perfeitinho, que já nos remete a um arco de 90 graus. Qual é a classificação dos ângulos? Lembra que eu falei sobre eles também na aula passada? Só que aí a gente vai poder trabalhar um pouquinho melhor. Agora você deve saber identificar nos diferentes objetos à sua volta, né, os ângulos. Você deve conhecer um pouco mais sobre as suas classificações. Existem 3 tipos básicos de ângulos, que são os ângulos agudos, o reto e o obtuso, certo? E aí, essas duas classificações, tanto de agudo como de obtuso, depende desse rapaz aqui, é desse ângulo reto, certo? Então, veja, um ângulo reto mede exatamente 90 graus, ele é um L perfeito, certo? Os ângulos agudos são todos aqueles que têm uma quantidade menor que 90 graus, ou seja, os ângulos agudos vão estar aqui dentro, ó. Eles são todos menores que 90 graus, então eles vão ser traçados nesse intervalo. Então, o ângulo agudo, ele sai de 0 até 89, tá certo? Um ângulo agudo, se você quiser anotar, você anota. Um ângulo agudo, ele sai de 0 até 89 graus. Por quê? Porque quando bater 90, ele deixa de ser agudo e passa a ser reto, certo? Então, o ângulo agudo sai de 0 até 89 graus. O ângulo reto tem exatamente 90 graus. E os ângulos obtusos, eles começam de 91 até 179 graus. Por quê? Porque quando ele bate 180, ele já é um ângulo raso. Lembram disso? Então, a gente tem o ângulo agudo
que são ângulos menores que 90 graus. Então, ele começa de 0 e vai até 89. Todos esses ângulos que se apresentarem nessas medidas, de 0 até 89, são chamados de agudo. Se ele tem 90, ele é chamado de reto. Se ele tem mais que 90, ele é chamado de obtuso. Então, os obtusos começam do número 91 e vão até o número 179. Por quê? Porque quando ele der 180, ele é um ângulo raso, certo? Então, faça aí essas anotações para que você não esqueça a definição de cada um desses ângulos, certo? E aqui, ó, pronto. Aqui a gente tem as definições para você anotar. Ângulo agudo tem medidas menores que 90 graus. O ângulo reto tem medidas com 90 graus. O ângulo obtuso tem medida maior que 90 graus, certo? Então, cada um deles tem a sua definição. O agudo mede menos que 90. O reto mede exatamente 90. O obtuso mede mais que 90. Tá? Então, isso aqui você tem que anotar no seu caderno para não esquecer. Qual é a classificação desses ângulos? Né? Justamente aqui, ó, como a gente trabalhou. Esses ângulos podem ser medidos com a ajuda de um transferidor, que é essa régua aqui, ó, que é uma semicircunferência, né? Então, essa semicircunferência ela vai ajudar bastante você a identificar a medida de ângulos. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos fazer essas construções juntos, mas infelizmente não estamos, né? Então, o transferidor é essa reguinha aqui, ó, que a gente encontra muito facilmente no mercado, para que a gente possa fazer as medidas dos nossos ângulos, né? E aí a gente vai encaixar o ângulo que a gente tiver para medir no nosso caderno, no nosso livro, né? E aí a gente vai medir a nossa régua aqui, é uma régua transparente, vai colocar ela alinhada, o nosso vértice precisa ser alinhado bem aqui no meio dessa régua, né? E aí você vai igualar uma das suas retas até o zero e vai observar exatamente onde é que a outra reta vai passar para saber qual é o tamanho do arco desse ângulo. Então, esse ângulo aqui a gente consegue ver que ele é um ângulo de 45 graus, tá vendo? Já esse aqui, então, se ele tem 45 graus, ele é um ângulo agudo, não é isso? Aqui a gente observa que nosso, ó, tá vendo? Ele fica exatamente no meio da reta, aí uma das retas a gente coloca exatamente igual a zero e vai observar onde é que a outra reta vai passar. Então, ela passa exatamente no arco de 90 graus, tornando ele um ângulo reto. Quando a gente vem para essa daqui, ó, a gente centraliza o nosso vértice, ele tem que bater exatamente no meio da reta, tá vendo? No meio da nossa régua. Aí eu igualei uma das retas com o zero, e aí eu vou analisar apenas aonde essa outra reta vai passar. Então, ela passa aqui no ângulo de 120 graus, fazendo com que esse ângulo aqui seja chamado de obtuso, tá certo? Então, o transferidor é um instrumento responsável para medir o grau de abertura desse ângulo, né? O grau da boca desse ângulo, que é o que a gente está medindo nesse momento, tá certo? Então, a gente viu todo esse processo. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o transferidor, tá vendo? Para que você possa ver direitinho como é a sua régua de transferidor. Vamos construir um ângulo de 50 graus com o auxílio de um transferidor. Então, como é que a gente vai fazer? Então, você observa aqui, ó, que o seu ângulo ele tem as suas contagens que vão de 0 até 180 graus, né, que é o nosso ângulo de meia-lua. Então, a gente pode fazer essa contagem tanto nesse sentido como nesse outro. A abertura é sempre a mesma, porque tem ângulos que são desenhados ao contrário. Então, você não precisa ficar girando a sua régua, só é você observar apenas a medida de acordo com a posição desse ângulo, certo? Se a gente vai medir um ângulo de 50 graus, como ele solicitou, a primeira coisa que a gente faz é desenhar o nosso vértice e uma das retas. Por quê? Porque é essa reta que vai. Esse vértice precisa encaixar exatamente aqui no centro do seu transferidor. A sua reta precisa bater exatamente no zero. Veja que ela fica uma reta em cima da outra. E aí eu vou começar a contar, ó. 10, 20, 30, 40, 50.
Então, eu vou aqui, ó, fora da minha régua, passar um pontinho, porque aí quando eu tirar a régua de cima do meu caderno, eu sei que a outra reta que eu vou traçar, ela vai de 0 até esse ponto que eu acabei de pintar, porque é justamente o ponto de 50 graus. Então, é basicamente dessa forma que a gente faz os desenhos, né? Ou que a gente faz as medidas utilizando o transferidor, né? Se ele questionasse qual seria o nome desse ângulo, já que esse nome não foi atribuído no enunciado, então a gente teria A, O, B como nome para esse ângulo que mede 50 graus. Agora vamos medir utilizando o transferidor, né? Porque aí fica mais fácil de você ver. Então, a gente vai colocar o nosso vértice, certo? Exatamente em cima do centro da nossa régua, do nosso transferidor. Uma das retas, você tem que bater exatamente no zero, ok? E aí, obviamente, você vai observar onde a outra reta vai passar. Porque quando você coloca essa daqui igual a zero, com o seu vértice encaixado aqui no centro da circunferência, só é você seguir, que ela vai bater perfeita. Então, aqui, ó, se a gente começar a contar, 10, 20, 30, tarará, então eu tenho 135, certo? Porque ele está no intervalo entre 130 e 140. Esse intervalo aqui é de 5, 135, né? Então, esse é um ângulo COD que mede 130 graus. As semirretas OD passam pela marca, né, de 135 graus, ou seja, esse ângulo mede 130 graus. Procure objetos e construções em que sejam possíveis utilizar o transferidor para medir ângulos. Resiste a essas medidas que você possa encontrar dentro da sua casa, em objetos que estejam próximos aí, para que você possa trabalhar com o transferidor, tá certo? E aí, agora, nós vamos fazer as nossas identificações, tá certo? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Porque nesse primeiro quesito, eu quero que vocês identifiquem onde é que estão os ângulos retos, tá certo? Então, identifique o seguinte: quanto mede um ângulo reto? O ângulo reto mede 90 graus. Aí, veja que todos os ângulos que eu utilizei aqui na minha figura, eles estão todos com medidas. O ângulo AOB mede 30, BOC mede 28, COD mede 32. Então, para que a gente identifique quais são os ângulos retos, então a gente vai realizar o somatório. Ó, esse daqui de cara eu já sei que ele é um arco de 90. E aí eu faço, ó, 20, 32 mais 28 vai me dar 60. Tapadinho, né? 60 mais 30 dá 90. Fechou. Tem outra aqui, né? Ó, que aí você vai descobrir. E tem um misturadinho aqui. Quais seriam os somatórios de 3 ângulos que também dariam 90 graus? Vamos ver se você descobre quem é esses ângulos. E aí eu quero o nome deles. Então, veja que esse primeiro que eu já marquei para você chama-se AOD. Está faltando 2 ainda, certo? Tem mais 2 ângulos, fora esse vermelho que eu desenhei, que também mede 90 graus. Eu quero ver se você consegue encontrá-los, certo? Então, aqui nós temos 3 ângulos de 90. Eu já achei um com vocês, que é o vermelho. Está faltando mais 2. Vamos ver se vocês conseguem encontrá-los, tá bom? Esse daqui é o seguinte. Observe como Pedro desenhou os movimentos que fez na aula de educação física. Seus braços e troncos formam vários ângulos. Vamos classificá-los. Então, veja, eu quero que você me diga se ele é reto, agudo ou obtuso. Então, só é você prestar atenção. Se ele for menor que 90 graus, lembre-se que o de 90 ele forma um L bem certinho. Se for menor que isso, ele chama-se agudo. Se for maior, ele chama-se obtuso. Então, eu fiz aqui as demarcações nos braços dos meninos, ó. Tá vendo? Então, olha a abertura desse ângulo e veja como ele se chama. Se é reto, se é agudo ou se é obtuso. Na letra B, olha a abertura desse ângulo do braço de Pedro. Como ele se chama?
na letra C, na letra D e na letra E nós temos dois ângulos. Pedro fez um ângulo com um braço e fez um outro ângulo diferente com o outro, tá certo? Então, o que eu quero é que você olhe para cada inclinação do braço de Pedro e me diga quais são os nomes desses ângulos que ele montou. E na letra E são dois ângulos, esse primeiro e esse segundo. Como eles se chamam? Eles são agudos, retos ou obtusos, certo? Então, se você prestar atenção, você vai fazer isso sem o menor problema. E aqui, qual é o valor de x? Veja bem, aqui a gente tem dois ângulos que formam um ângulo de 180 graus, não é? Aqui, ó, juntando esse azul com o branco, nós vamos ter um ângulo de 180 graus. Se eu sei que esse azul mede 52 graus, quanto é que sobra para o valor de x? Ok? Então, vamos ver aí se você descobre para mim qual é o valor de x, sabendo que aqui eu vou trabalhar com um ângulo de meia-lua, que é um ângulo exatamente de 180 graus. Se eu sei que o azul é 52, quanto é que sobra para o valor de x? Certo? Ó, veja as representações de vários ângulos, bem como a medida de cada um deles. Por estimativa, não é necessário que você meça, só para você olhar, né? De olho você olha, certo? E aí você coloca qual é a letra que você acha que é correspondente. Aí no seu caderno, precisa fazer desenho de ângulo? Não, não precisa fazer o desenho do ângulo. Você vai olhar a imagem da atividade que eu vou mandar para você, certo? Você vai ver a abertura desse ângulo aqui e você vai me dizer se você acha que ele é um ângulo de 30, se você acha que ele é um ângulo de 40, se você acha que ele é um ângulo de 85. Veja que 85 ele está já chegando no arco de 90. Se ele é um ângulo de 120 ou se ele é um ângulo de 145 graus, certo? Então, não vai precisar de transferidor, não vai precisar medir. Você só vai olhar, certo? Você vai olhar e vai me dizer, professora, eu acho que essa letra A mede 120 graus. E aí você bota. E aí, quando a gente for corrigir, a gente olha. Lembre-se que o que você está medindo é essas bocas que estão coloridas, certo? Então, veja aí qual é a nomenclatura que você dá a cada um desses ângulos, tá? Então, vamos lá. Aqui tem mais. Olha o tamanho desse aqui, ó, dessa boquinha amarela. Como será? Qual será a medida que a gente pode colocar nele? Será que seria correto colocar 120 graus aqui? Será que ficaria certo 120? Não sei. Olha esse outro é pequenininho. Qual será a medida desse ângulo da letra D? Será que é um 145? Faço ideia. E por último, a gente tem a letra E, que é esse ângulo bem aberto, da boca bem aberta. Olha que boca grande para esse ângulo. Qual é a medida desse ângulo? Será que é 30 graus? Não sei. Então, é essa atividade que você tem para realizar essa semana, referente à questão das medidas de ângulos. Então, faça com atenção, volte à nossa aula. Esse último quesito é só uma questão de observação. Então, vamos ver. Eu confio em você. Eu sei que você vai acertar a maioria das atividades, ok? Então, a gente se vê semana que vem.